Olá! Hoje a nossa missão é, assim, seguir o rastro do dinheiro. Vamos pegar uma compra online qualquer, sabe? Daquelas que a gente faz todo dia e acompanhar o percurso dela, desde o clique no botão comprar até a entrega na porta de casa. O objetivo é descobrir exatamente onde os novos impostos, o IBS e a CBS, se escondem e quem, no fim das contas, realmente paga por eles. Recebemos um material bem denso, né? Trechos da nova lei complementar da reforma tributária, com várias anotações e esquemas, e vamos tentar traduzir esse juridiquês todo. É uma ótima forma de abordar, sem dúvida. Porque essa reforma, ela muda completamente as regras do jogo da tributação sobre o consumo no Brasil. Muda tudo. E o que parece ser só uma sopa de letrinhas, né? IBS, CBS, na verdade redesenha três pilares que são fundamentais. O primeiro é o que de fato gera o imposto. O segundo, qual a porcentagem dessa mordida. Aham. E o terceiro, que é onde a coisa fica realmente interessante, é de quem é a responsabilidade de recolher e entregar esse dinheiro para o governo, especialmente assim na economia digital. Perfeito. Então vamos começar pelo começo dessa jornada. Eu comprei um produto, o preço dele é a única coisa que vai ser tributada? Ou a conta é maior? Vamos desvendar o que a lei chama de base de cálculo. Ok, vamos lá. O artigo 12 da lei diz que a base de cálculo é o valor da operação. Certo. À primeira vista parece óbvio, né? É o preço que está na etiqueta. Mas assim, ao ler os detalhes, a gente percebe que esse valor é um balde bem grande, pega muito mais coisa. Exatamente. O conceito é o valor integral cobrado pelo fornecedor. Pense em tudo que aparece na sua fatura final. O preço do produto, claro, Certo. mas se você parcelou e pagou juros, esses juros eles entram na conta. Se atrasou o pagamento e levou uma multa, a multa também entra. E o frete, se for cobrado pelo próprio vendedor, também é tributado. Peraí, então estamos pagando imposto sobre o custo da entrega, o valor que eu pago para o produto chegar na minha casa aumenta a base de cálculo do imposto do produto em si. Isso. Isso é algo que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, provavelmente não sabe. Exato, é um ponto que surpreende muita gente. A lógica do legislador é que o frete faz parte do custo total para você ter aquele bem ou serviço à sua disposição. Mas o ponto que realmente vai mudar estratégias comerciais é a questão dos descontos. A lei faz uma separação crucial aqui. E aqui a coisa fica bem interessante, porque existem descontos e descontos, certo? A lei separa os incondicionais dos condicionais. Parece técnico, mas o impacto é gigante. Gigante, já vem na nota fiscal sem ser nem mas. O produto custa 100, mas está por 90. Ponto. Ok. Esse desconto de R$ 10 fica fora da base de cálculo. O imposto incide sobre os 90. Agora, o desconto condicional é diferente. É aquele atrelado a uma condição futura. Pague em até 5 dias e ganhe 10% de desconto. Ah, entendi. Nesse caso, a venda foi feita por 100 e o desconto é um evento futuro, uma possibilidade. Então, o imposto é calculado sobre os 100 originais, mesmo que eu pague 90 depois. Precisamente. E a grande sacada aqui é sobre o fluxo de caixa e a estratégia das empresas. O desconto incondicional diminui o imposto imediatamente. Já o condicional, não. Isso força as empresas a repensar suas promoções. Aquele pague antecipado e ganhe um bônus ficou fiscalmente menos atraente do que simplesmente dar o desconto direto no preço. Outro ponto fundamental é que o valor do próprio IBS e da CBS não entram na base de cálculo deles mesmos. Parece óbvio, mas isso acaba com o famoso e problemático imposto sobre imposto, o efeito cascata que a gente tem hoje. E se não tiver dinheiro envolvido? Digamos que uma empresa de software, sei lá, troca licenças de uso por um espaço publicitário num portal de notícias. Como se calcula o imposto aí? Boa pergunta. Se não tem dinheiro na mesa, a regra é clara. Usa-se o valor de mercado. O governo quer saber quanto aquele serviço ou produto valeria se fosse vendido por um cliente qualquer, sem relação com a outra parte, entende? Entendo. É uma forma de evitar que duas empresas combinem um precinho de amigo simbólico, só para pagar menos imposto. Essa mesma regra do valor de mercado vale para transações entre empresas do mesmo grupo, pelo mesmo motivo.
O material que a gente recebeu também tem umas regras bem específicas, quase curiosas. Uma delas é sobre transporte internacional de passageiros. Se a passagem de ida e volta for vendida num pacote único, a base de cálculo é metade do preço total. Por que uma regra tão específica assim? Isso mostra um nível de detalhe para tentar fechar todas as pontas, né? A lógica é que metade da viagem, a ida ou a volta, tem como destino ou origem o Brasil. Então se tributa essa metade. Faz sentido. E falando em fechar pontas, há um mecanismo bem forte contra planejamento tributário agressivo. Se uma empresa, por exemplo, vende um produto por um preço baixo, mas ao mesmo tempo faz uma operação com derivativos financeiros com o comprador para receber a diferença por fora... Ah, para disfarçar. Exato. A lei diz que esse ganho com derivativo será somado à base de cálculo. É uma mira direta em estruturas mais sofisticadas de elisão fiscal. Ok, então a base de cálculo é um conceito bem amplo, um verdadeiro valor total da experiência de compra, incluindo frete, juros e até truques financeiros. Agora, a pergunta, de R$1 milhão, ou melhor, de uns 27%, qual vai ser o tamanho da mordida em cima desse valor todo? Como as alíquotas são definidas? E aqui a gente entra em uma das maiores inovações e também um dos pontos mais politicamente sensíveis da reforma. Não teremos mais uma alíquota, mas sim um sistema dual. A CBS, que é a parte federal do novo imposto, terá sua alíquota fixada em lei pela União. Simples. Certo. A complexidade está no IBS, que substitui o ICMS e o ISS. Ele vai ser a soma de duas alíquotas, a do estado de destino e a do município de destino da operação. Peraí, você está me dizendo que cada um dos 27 estados e dos mais de 5.500 municípios do Brasil vai poder definir uma alíquota própria? Isso. Isso não é uma receita para o caos completo? Uma guerra fiscal 2.0? Seria, com certeza seria, se não houvesse um mecanismo para organizar isso. E esse mecanismo é a criação das alíquotas de referência, que serão calculadas para os estados e para os municípios e fixadas pelo Senado Federal. Alíquotas de referência. Pense nelas como uma espécie de alíquota padrão, ou, sei lá, sugestão do sistema. A partir daí, cada estado e cada município tem uma escolha. Ou adota a alíquota de referência, ou define a sua própria. Se um prefeito ou governador não fizer nada, a de referência vale automaticamente. Então, a alíquota de referência funciona como uma âncora para evitar que tudo saia do controle. Mas se um estado quiser atrair investimentos, ele pode simplesmente baixar a alíquota dele para perto de zero? Em teoria, sim. Ele tem essa autonomia, mas a grande mudança é que o imposto é cobrado no destino. Então, baixar a alíquota só vai beneficiar os consumidores daquele estado. Não vai tornar a produção local mais barata para vender para fora. Ah, entendi. Isso reduz drasticamente o incentivo para a guerra fiscal que a gente conhece hoje, que é baseada em benefícios na origem. Mas a maior trava do sistema não é essa. É uma trava de arrecadação. Uma trava de arrecadação? Como assim? O que acontece se, por exemplo, o governo federal decidir criar um novo benefício fiscal isentando um setor inteiro e isso fizer a arrecadação total despencar? Esse é o ponto crucial. O artigo 19 da lei estabelece essa trava. Qualquer mudança na legislação, seja um novo benefício, uma alteração no cashback, qualquer coisa que ameace a arrecadação global do IBS e da CBS, precisa ser compensada. E como se compensa? Com um ajuste para cima nas alíquotas de referência aprovado pelo Senado. Parece um mecanismo de segurança com várias chaves. É como se a arrecadação do país tivesse um termostato. Se um novo benefício fiscal esfria a entrada de dinheiro, esse sistema complexo é obrigado a ligar o aquecedor, ajustando as alíquotas de todo mundo para manter a temperatura da arrecadação estável. A analogia perfeita. E o processo para girar esse termostato é extremamente regrado e técnico. Não é uma decisão política de última hora, sabe? O comitê gestor do IBS e o governo federal fazem os cálculos do impacto. Ok. Esse cálculo vai para o Tribunal de Contas da União, o TCU, que tem 60 dias para auditar e validar os números. Depois de idas e vindas com prazos rígidos, o TCU bate o martelo e envia o percentual de ajuste necessário para o Senado, que então formaliza a nova alíquota de referência. O objetivo é claro: garantir que a carga tributária total sobre o consumo permaneça neutra.
Entendi. É um sistema que dá autonomia para os entes locais, mas dentro de uma moldura nacional que garante a estabilidade da arrecadação. É complexo, mas parece fazer sentido. Certo, então já sabemos o que é tributado e como a alíquota é definida. Agora, a parte final e talvez mais importante da nossa jornada. Quem tem a obrigação de preencher a guia e pagar o imposto. Quem é o contribuinte? A definição padrão é bem ampla. O contribuinte principal é o fornecedor. E a lei define fornecedor como qualquer pessoa, física ou jurídica, que realiza operações como parte de sua atividade econômica. Não importa se é uma grande indústria ou um profissional liberal, se a profissão é regulamentada ou não. Certo. Se há atividade econômica, há fato gerador. Além dele, temos o importador e, em casos específicos como leilões, o próprio comprador. Mas a grande e talvez revolucionária mudança está em quem a lei chama para dividir essa responsabilidade. E o material que a gente recebeu dá um destaque gigantesco para um ator específico: as plataformas digitais. Parece que a lei está dizendo: marketplaces, aplicativos de entrega, sites de reserva, a partir de agora, vocês estão no jogo. Estão no centro do jogo. A lei traz as plataformas para o centro da arena de arrecadação, mesmo aquelas sediadas no exterior. E a definição de plataforma é bem abrangente. É quem controla elementos essenciais da transação. Como assim, elementos essenciais? Como a forma de pagamento, os termos e condições ou a logística de entrega. Se você se encaixa nisso, você tem novas e importantes responsabilidades. E como isso funciona na prática? Digamos que eu comprei um produto num grande marketplace de um vendedor que está na China. Quem paga o IBS e a CBS? Nesse caso, a lei é muito inteligente. A plataforma se torna o que chamamos de responsável solidário. Pensa assim, o governo brasileiro não precisa ir atrás do vendedor lá na China para cobrar o imposto. Seria impraticável. Com certeza. Em vez disso, ele bate na porta do escritório do marketplace aqui no Brasil e diz: a conta é sua. A plataforma se torna, na prática, o fiador do imposto. Ela paga ao governo e depois se acerta com o vendedor estrangeiro. Uau! Isso basicamente transforma o marketplace num agente do fisco. E se o vendedor for brasileiro, mas for, sei lá, um pequeno produtor que não emite nota fiscal, por exemplo? A responsabilidade também recai sobre a plataforma. Se o fornecedor brasileiro não emitir o documento fiscal da operação, a plataforma se torna responsável solidária junto com ele. A mensagem é clara. Plataforma, você é responsável por garantir que as transações no seu ambiente sejam formalizadas. Se não forem, o problema também é seu. É uma mudança de paradigma. O governo está delegando parte da fiscalização para esses grandes intermediários. Mas e se a plataforma ou o vendedor de fora simplesmente ignorar a lei e não se cadastrar para pagar o imposto? A lei criou um último portão de segurança. Se a plataforma ou vendedor estrangeiro que deveria se cadastrar não o fizer, a obrigação de reter e pagar o imposto passa para a instituição financeira que processar a operação de câmbio. Ah! Ou seja, na hora que o dinheiro do comprador brasileiro está sendo enviado para o exterior, o banco ou a fintech que faz essa remessa tem que segurar a parte do imposto e entregar para o governo. Então, o banco que processa meu pagamento com cartão de crédito internacional vira o cobrador de impostos de último recurso. É uma rede com várias camadas para garantir que o imposto não escape. E quem está fora de tudo isso? Os materiais mencionam os não contribuintes. Sim, a lei isenta algumas figuras. Condomínios, por exemplo, sobre as taxas condominiais, não são contribuintes. Mas aqui tem um detalhe interessante. Qual? Se um condomínio começa a ter muita receita de outras fontes, digamos, alugando o topo do prédio para antenas de celular ou o salão de festas para eventos externos, e essa receita extra passa de 20% da receita total, ele se torna contribuinte sobre essa parte extra. Faz sentido, porque aí ele está agindo como uma empresa, né? Competindo no mercado de locação de espaços. Exatamente. A lei também cria uma nova figura, o nanoempreendedor, para quem fatura até metade do limite do MEI. Hoje seria algo em torno de R$40 mil por ano. Eles também são isentos a não ser que optem por entrar no sistema para poder gerar crédito para os seus clientes, o que pode ser vantajoso em alguns casos. A ideia é simplificar a vida de quem está realmente no começo da jornada empreendedora.
Então, para amarrar toda essa nossa jornada, seguindo o rastro do dinheiro, a gente descobriu que a nova tributação se baseia numa base de cálculo bem ampla, que vai muito além do preço na etiqueta. Vimos que as alíquotas são flexíveis, uma dança assim coreografada entre municípios, estados e a União, com o Senado e o TCU atuando como maestros para garantir que a arrecadação não saia do tom. E, por fim, vimos que a responsabilidade de pagar a conta foi expandida de forma dramática. Não é mais só um problema entre o vendedor e o governo. As grandes plataformas digitais foram trazidas para o centro do palco e transformadas em peças-chave da fiscalização e da arrecadação, especialmente no comércio internacional. Com certeza. É uma adaptação da nossa estrutura tributária ao século XXI, uma tendência global que o Brasil está adotando de forma muito robusta. E para deixar uma reflexão final para quem nos ouve, um detalhe nas fontes me chamou muito a atenção. A lei também diz que os desenvolvedores de softwares que, conscientemente, criam ferramentas para facilitar a sonegação fiscal, eles também serão responsabilizados solidariamente pelo imposto devido. Sim, isso é muito forte. Expansão da responsabilidade para além do vendedor, atingindo as plataformas, os processadores de pagamento e até os programadores. O que isso sinaliza sobre o futuro da regulação da economia na era digital? Parece que a mensagem é que, no novo ecossistema, todos os que participam do fluxo financeiro têm uma parte da responsabilidade.